Eu sei, você já ouviu falar sobre o cargo de MSL, não é? O cargo de MSL na indústria farmacêutica, tão almejado por aquelas pessoas que saem da universidade. Ao mesmo tempo, você também deve ter ouvido falar, é parecido com representante farmacêutico. Eu te digo que não, mas tem muitas coisas nesse meio que eu vou passar com você nesse vídeo. Mostrar para você que nem sempre é preciso aquela experiência gigantesca na indústria para você conseguir esse cargo. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como que essa carreira pode te dar liberdade financeira, autonomia, reconhecimento por muitos e muitos anos na sua vida. Vamos direto ao ponto. O MSL não é um representante farmacêutico, não é um propagandista. O MSL não vende o remédio. O MSL ele constrói uma ponte técnico-científica entre a indústria farmacêutica e o profissional que está lá na ponta cuidando do paciente. Como é o dia a dia de um MSL? Eu resumiria o dia a dia de um MSL em 3 palavras: conexão, planejamento e estudo. No fundo, tudo isso vai levar ao sucesso da profissão, que é coletar insights médicos dos profissionais de saúde e levar para a sua empresa, de maneira que a empresa consiga determinar estratégias futuras. Sem esses 3 passos, dificilmente você vai conseguir sucesso na profissão. Conexão é um dos passos principais. É ali, criando valor com seu interlocutor, com o líder de opinião, que você vai conseguir melhores opiniões dele sobre a doença, sobre uma área terapêutica, sobre uma medicação. O planejamento ele é fundamental. Ele é fundamental porque é uma característica da profissão a autonomia. Como que você vai ter autonomia se você não conseguir se planejar? Você vai ter que planejar suas viagens, vai ter que planejar suas interações, vai ter que ter um planejamento financeiro. Tudo isso faz parte da profissão e eu tenho certeza que você não sabia disso. Ou ao menos sabia só uma parte. E a terceira etapa é o estudo. Gente, vocês estudaram a vida inteira. Vocês fizeram graduação, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado. Tem gente aqui que tem pós-doc também. E a única certeza que vocês podem ter do cargo de MSL é que estudo vai ter que ser diário. Sem o estudo diário, vocês não vão conseguir se planejar e nem fazer a conexão necessária com um líder de opinião numa área terapêutica específica. Como MSL, 2 áreas são extremamente importantes para que essa profissão, a pessoa nessa profissão se relacione. Uma interna dentro da empresa onde você trabalha, e a externa, com os clientes, com os líderes de opinião, nos hospitais, clínicas, ou seja, no campo. É muito importante você ter consciência de que você é o corpo técnico-científico mais valioso para a empresa onde você trabalha. É a você que as pessoas internas da sua empresa vai recorrer para tirar dúvidas científicas. A dúvida de um mecanismo de ação, de um efeito colateral, ou de algo que você vai ter que estudar. E aí eu volto naquele primeiro ponto. A única certeza que você deve ter é que o estudo ele tem que ser diário. Como MSL, o seu dia a dia no campo vai ser recheado de interações médicas. Tá bom, mas o que são essas interações médicas? São interações com líderes de opinião. Certamente você já viu escrito KOLs, os Key Opinion Leaders. São profissionais que ditam as regras terapêuticas, que escrevem diretrizes médicas, que são professores de universidade, que formam pessoas. Esses líderes de opinião são as pessoas com quem você mais vai conversar no dia a dia. E o que o MSL representa dentro da estratégia médica da empresa? O MSL é uma peça fundamental, especialmente no pré-lançamento. Pense comigo, uma droga, se ela está programada para ser lançada em 2030, algumas pessoas vão trabalhar no conceito dessa molécula antes de 2030. Essas pessoas são os MSLs. Vão trabalhar na classe médica com os líderes de opinião em relação ao mecanismo de ação, a área terapêutica, as necessidades médicas não atendidas, a eventos adversos difíceis de manejar que aquela droga que chegará em 2030 pode trazer. Isso é você, como MSL, que vai ter que coletar insights, informações importantes, que precisarão ser levadas para dentro da empresa para delinear a estratégia médica, a estratégia de marketing, a estratégia de acesso, para que quando essa molécula chegar em 2030, muitas coisas já estejam resolvidas e mais pacientes consigam receber aquela medicação sem os problemas, sem as dificuldades de entendimento daquele cenário terapêutico. Com base no que eu vivi, eu valorizo muito um aspecto da carreira de MSL, que é a autonomia. A autonomia que você vai ter para gerir o seu território. Lembra de novo, você é uma função do campo.
É você quem vai saber qual profissional você vai visitar, se vai visitar de manhã ou de tarde, na segunda, na terça ou na quarta-feira. É você que determina. Outro aspecto importantíssimo é que você vai ser o porta-voz da empresa que você trabalha ali no campo. Vai ser a você que os profissionais da saúde vão recorrer quando tiverem dúvidas técnicas. E você vai ser responsável por levar isso para internamente e solucionar. Um outro ponto importantíssimo, uma característica importantíssima da profissão de MSL é o reconhecimento. Eu sei, você já fez mestrado, doutorado, pós-doc e está aí ralando com a bolsa, querendo passar num concurso público. Não dá para a gente não falar de uma questão importantíssima, que tem a ver com reconhecimento também. Mas é uma questão ligada à remuneração. Eu passei pelo que vocês estão passando, de ser bolsista, da instabilidade que é ser um bolsista, de saber se vai receber ou não, muitas vezes, de saber que a partir de dezembro você não tem mais bolsa e o seu projeto que você enviou lá em julho não foi aprovado, está com algum revisor e é instável. Ao mesmo tempo, se você já tem um pós-doc, você já tem uma experiência, um monte de artigo publicado, mas está ali, tentando um concurso público. E eu sei, eu passei por isso também. São pouquíssimos concursos públicos. E sendo poucos concursos públicos, tem uma infinidade de pessoas muitíssimo gabaritadas para passar nesse concurso público, para concorrer com você. Eu te digo que na carreira de MSL não vai ser diferente a quantidade de pessoas. Mas por minha experiência, tendo a ajuda de pessoas ao longo do caminho, esse caminho se torna muito, mas muito mais suave. O trabalho de MSL é no campo. Quando eu estava no ponto de carreira onde vocês estavam, eu percebi que eu precisava de ajuda. Que eu precisava de ajuda para transformar esse caminho, transformar essa jornada num caminho mais suave. Quando eu estava na posição que vocês estão hoje, tentando concurso público, tentando processo seletivo para bolsas, ou sendo professores de universidades particulares, eu quis fazer essa transição. E eu percebi que tendo ajuda seria mais suave. E eu fui buscar ajuda com pessoas que já estavam na área, fazer conexões com pessoas que estavam na área. E um ponto que eu sempre perguntava para as pessoas é: será que eu vou ter que sacrificar minha vida pessoal? Eu estava num momento muito importante com a minha família, com os meus filhos, e eu não queria que isso fosse, que essa minha família, que esses meus momentos fossem deixados de lado. E eu posso afirmar para vocês, se vocês entrarem em algum cargo de MSL em alguma empresa, vocês vão conseguir conciliar a vida profissional e pessoal. Também sei da dificuldade que é viver com 3.000, 3.500, 4.000 reais por mês em grandes centros. Tem um monte de gente de São Paulo, Rio, Campinas, várias capitais, que esse dinheiro é curtíssimo para viver com uma bolsa de mestrado, doutorado. Com o cargo de MSL, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que o seu salário vai ser bem maior do que esse que você ganha atualmente. Enquanto você, aí como bolsista em várias universidades do país, está conseguindo ganhar sua suada bolsa de mestrado, doutorado, que está aí, vamos pensar, entre 3 e 5 mil reais, o cargo de MSL, além de tudo que eu já falei do reconhecimento, da autonomia, ele pode te dar uma autonomia financeira. Esse seu salário certamente vai aumentar. Certamente vai dobrar. O salário de MSL iniciante, aí a gente pode colocar a partir de 10 mil reais. Tenho certeza que você consegue. Mas o caminho vai ser muito mais suave se você pedir ajuda para alguém. Se você chegou aqui e está pensando assim: mas Thiago, esse cargo não é para mim, eu não tenho experiência na indústria farmacêutica. Eu também não tinha. Se você chegou até aqui e está pensando: mas Thiago, esse cargo não é para mim, eu não tenho experiência na indústria farmacêutica. Fica aqui. Eu vou te contar exatamente como que foi a minha trajetória até esse momento de carreira que eu estou hoje. Mas antes disso, eu vou te pedir para curtir, comentar e se inscrever no canal. Fazendo essas 3 coisas, o algoritmo entende que você se interessa por esse conteúdo e mais conteúdos como esse serão entregues a você. Eu não cogitava fazer faculdade particular. Era um momento financeiro difícil que a única opção para mim seria ir para uma universidade pública. Foi assim, vestibular, cursinho, e tenta, e é reprovado. No fim das contas eu consegui. Consegui entrar para a universidade pública e fiz 5 anos do curso de farmácia. Ao terminar o curso de farmácia,
era 2018. Estava uma crise financeira brava no país, mas mesmo assim eu consegui um estágio. Consegui um estágio e assinaram a minha carteira como estagiário de uma indústria farmacêutica, mas foi véspera de Natal, dias antes do Natal eu recebo uma ligação em casa, nem era celular, era no telefone fixo. Senhor Tiago, tudo bem? É para te avisar que infelizmente nós não vamos continuar com os estagiários, pois houveram cortes de funcionários e os estagiários recém-contratados nem iniciarão as atividades. Naquele momento eu precisava de outro caminho. Eu fui fazer os estágios necessários, consegui colar grau e parti para a universidade. Eu já fazia pesquisa acadêmica na graduação e era uma coisa que eu gostava bastante. Fui para São Paulo, comecei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, fiz meu mestrado, mudei para o ICB, para o Instituto de Ciências Biomédicas, dentro da USP mesmo, fiz meu doutorado, meu pós-doc, saí do país 2 vezes e quando eu estava na segunda vez fora do país, já era casado, já tinha filha, estava em Boston, num dos hospitais da Harvard, fazendo pesquisa de pós-doutorado, eu pensei que eu voltaria para o Brasil, mas eu não queria tentar concursos públicos como eu estava tentando. Eu queria ser reconhecido de uma maneira diferente, num ambiente diferente, com um ambiente mais colaborativo, onde as minhas ideias seriam ouvidas e projetos maiores poderiam ser feitos. E eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda para algumas pessoas, especialmente para uma amiga, que me orientou muito nessa trajetória. E eu percebi que o quão necessário é pedir ajuda de alguém, pedir ajuda de pessoas que já passaram pela trajetória, já sabem os atalhos, já entendem o linguajar, já entendem o que o gestor quer ouvir numa entrevista, o que o recrutador quer ouvir numa entrevista, como prepara um case. Foi extremamente necessário as ajudas que as pessoas me deram ao longo do caminho. E eu consegui entrar numa indústria farmacêutica como a MSL. Consegui e no início eu pensava, eu vou ficar aqui, eu iria tentar 6 meses nesse cargo e se eu não gostasse, voltaria para a universidade. Mas eu vou te falar que foi assim, muito impactante. Foram muito impactantes os primeiros dias, os primeiros meses ali naquele trabalho como MSL. Naquele momento, numa área terapêutica em extremo crescimento, conversando com líderes de opinião no campo, interagindo com pessoas dentro do escritório, colaborando em projetos grandes. E o mais importante, o mais relevante é que eu via que eu estava sendo reconhecido por meu conhecimento técnico, num ambiente diferente daquele da universidade. Se você chegou até aqui e está pensando assim, poxa, Tiago, mas isso não é para mim, eu não tenho experiência nenhuma na indústria farmacêutica, eu vou te dizer que eu também não tinha. E eu também não tinha, e eu vou contar para vocês qual foi a minha trajetória. Eu estava no ensino médio, no momento que eu não podia cogitar de fazer uma universidade particular, porque seria muito puxado para minha família bancar uma universidade particular, e eu prestava vestibulares em universidades públicas. No fim das contas, no fim de um período, consegui passar no curso de farmácia. Fiz o curso de farmácia. No finzinho do curso, tentei um estágio numa indústria farmacêutica. No fim das contas, não deu certo. E desde sempre, no curso de graduação, eu me envolvi em pesquisa científica. E já na graduação, depois de tomar esse não de um estágio numa indústria farmacêutica, eu comecei a trocar e-mails com uma orientadora da USP e fui para São Paulo fazer meu mestrado. Fiquei na USP mestrado, doutorado, fui para o exterior 2 vezes, e foi nesse período no exterior, na segunda vez, já no pós-doc, lá em Boston, num dos hospitais da Harvard, que eu percebi que eu precisava mudar a chavinha na minha cabeça. E para mudar essa chavinha, eu precisava interagir com pessoas fora do núcleo acadêmico, onde eu dominava. Eu conhecia as pessoas importantes no meu núcleo acadêmico no Brasil, estava num grande centro de pesquisa fora do Brasil,
mas eu precisava migrar de área. E para migrar de área, a ajuda de pessoas é fundamental. Eu comecei a me conectar com pessoas, pedir dicas, conversar, pedir conversas, e uma pessoa em especial me ajudou demais nesse processo e me deu o caminho das pedras, os atalhos. E eu, ao longo da minha carreira, depois de conseguir um cargo de MSL, continuei essa missão de auxiliar pessoas nessa transição de carreira da universidade para o ambiente corporativo. O que fez toda a diferença para mim naquele momento foi parar de tentar sozinho e pedir ajuda. Pedir ajuda para pessoas que já tinham percorrido todo esse caminho. Se esse vídeo te mostrou que a carreira de MSL é o que você procura e que você está pronta para dar esse passo de carreira, clique no link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser estar entre essas pessoas, me chama agora mesmo.